Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e a gente vai para a nossa última aula de Ecologia e Estatística. Bora lá? Então, nessa última aula nossa, a gente vai continuar na unidade 3, né? A gente está falando de Estatística Aplicada, Ecologia de Comunidades, e a gente vai abordar um tema bastante recorrente em Ecologia Quantitativa, né? Que trata de índices e os perfis de diversidade. E a gente vai falar depois de testes de hipótese e modelagem estatística desses índices. Então, a gente está usando a definição de comunidade que se aproxima mais de uma assembleia, né? Então, a gente está falando de um conjunto de populações de espécies afins relacionadas que são taxonômica ou funcionalmente, né? Vivendo em uma área bem definida. Na unidade 3, a gente falou das distribuições ou modelos de espécie-abundância, né? Daí a gente falou de curva do coletor e relação espécie-área. A gente fez na última aula, a gente trabalhou com estimação e comparação da riqueza de espécies, falando principalmente de modelos lineares generalizados. E hoje a gente vai falar de índices de diversidade, né? Falando de como se estimam os índices de diversidade, os perfis, testes de hipótese e, por fim, a gente volta na questão da modelagem e podendo usar, para o caso de índices de diversidade, tanto os modelos lineares clássicos como modelos lineares generalizados, além de outras técnicas estatísticas, né? Mas nesse curso a gente vai ficar restrito a esses dois tipos de modelos. Então, quando a gente falou dos modelos de espécie-abundância, a gente tinha como objetivo descrever, em alguns casos também, estimar o número de espécies, o número verdadeiro de espécies da comunidade. Às vezes segundo covariáveis ou variáveis ambientais, né? Acontece que os modelos de espécie-abundância, apesar deles levarem em conta a distribuição dos indivíduos nas espécies, nem sempre a gente tem um modelo de espécie-abundância que apresenta bom ajuste ao conjunto particular de dados que a gente estiver trabalhando, né? Além disso, né, a riqueza de espécies, o S-estrela, pode não ser a melhor medida de diversidade alfa, né, como uma propriedade emergente de uma determinada comunidade. A gente diferencia sempre diversidade alfa, que é a diversidade local, né, a diversidade gama, que é a diversidade regional, e a diversidade beta, que trata de uma escala intermediária entre alfa e gama. Nesse curso, a gente só vai falar da diversidade alfa, só dos índices de diversidade alfa, tá? Apesar da diversidade gama aí ser uma extrapolação quando a gente faz um levantamento regional, né? Então, a gente pode, ao invés de usar simplesmente a riqueza como uma medida de diversidade, a gente pode usar os índices de diversidade para ponderar ao mesmo tempo entre a riqueza e equidade, né? Porque o índice, simplesmente a riqueza de espécies, o S-estrela, ele despreza completamente como se dão as abundâncias relativas dos indivíduos por espécie, né? Então, o índice de diversidade procura fazer justamente isso, né? Ponderar entre riqueza e equidade sem necessariamente assumir um modelo fechado, como é no caso das distribuições de espécie-abundância. A gente tem lá várias expressões, né? Então, a gente vai começar aqui com o nosso primeiro índice, o índice de Simpson, que é um dos índices, né, mais tradicionais da ecologia, também chamado de índice de Gini-Simpson, e ele fornece o complementar, né, o 1-, a probabilidade de que dois indivíduos selecionados ao acaso na comunidade pertençam à mesma espécie. Se a nossa comunidade for infinita, né, essa probabilidade de que dois indivíduos pertençam à mesma espécie é simplesmente o somatório de PI quadrado para indo de 1 até o S-estrela, o número total de comunidades da espécie. O PI, né, é simplesmente
a abundância relativa da iésima espécie, né? O Nzão-I, que é o número verdadeiro de indivíduos da iésima espécie, sobre N estrela, que é o somatório do Ni até essa estrela, né? Que é a abundância total na comunidade. Como o D é uma probabilidade, né? Então é claro que ele vai estar aí definido no intervalo 0 e 1, atendendo ao primeiro axioma de Kolmogorov, né? Então, o que mede de fato a diversidade não é o D, mas é 1 menos D, né? Que é a probabilidade que dois indivíduos selecionados ao acaso não pertençam à mesma espécie. Por que isso daí pode ser entendido como uma medida de diversidade, né? Porque quanto mais próximo de 0, 1 menos D for, quer dizer que mais fácil vai ser de encontrar dois indivíduos da mesma espécie. Então a diversidade é baixa. Se por outro lado for muito difícil de encontrar dois indivíduos da mesma espécie, então 1 menos D próximo de 1, então a gente tem uma diversidade alta na comunidade. Claro que, como em todas as nossas situações mais realistas, né, o 1 menos D, a probabilidade 1 menos D não é completamente conhecida porque a gente depende de amostras da comunidade. Então, um estimador do índice 1 menos D, ou seja, 1 menos D chapéu, vai ser 1 menos o somatório de PI quadrado chapéu. Quem que é o PI quadrado chapéu? Bom, é a nossa abundância relativa observada na amostra, né? Então, veja, mudou aqui. A gente trocou do PI para o PI chapéu, trocou a forma de calcular o PI chapéu, que é o Nzinho I sobre o Nzinho. Nzinho continua sendo o somatório de Ni, né? Que é a Ni, a abundância absoluta da iésima espécie. Nzinho é a abundância total da amostra, né? E o nosso limite do somatório aqui é Szinho, que é o número de espécies observadas na amostra, né? Então, se a gente, como o nosso interesse aqui é realizar teste de hipótese, realizar e construir intervalo de confiança, a gente precisa de uma estimativa da variância de D chapéu, né? Faltou um chapéuzinho ali. A gente precisa dessa estimativa. Infelizmente, ela não está prontamente disponível, não tem uma forma fechada para essa variância, e a gente depende de métodos computacionalmente intensivos, métodos de reamostragem, como o Jackknife e o Bootstrap. Eu acho que a gente chegou a falar de Bootstrap em algum momento desse curso, né? Mas, para o índice de Simpson, esses métodos, em geral, não têm um bom desempenho estatístico. Quer dizer que ou ele cria intervalos de confiança muito amplos, que como o D está restrito aí no 0 e 1, um intervalo que vai de 0,10 a 0,9 já é um intervalo de confiança que já não serve para muita coisa, né? Porque praticamente qualquer valor de índice de diversidade seria válido nesse caso, né? Claro que eu estou só dando um exemplo de quão amplo podem chegar os intervalos de confiança. E em segundo caso, se os intervalos de confiança são muito estreitos, que também pode acontecer para o caso do índice de diversidade de Simpson, por exemplo, variando aí de 0,44578 até 0,44579, por exemplo, é um intervalo de confiança extremamente estreito. Então ele tem a chance dele incluir o verdadeiro valor do parâmetro ali dentro é muito baixo, né? Abaixo do valor nominal que a gente estabelecer para construir um intervalo de confiança. Dois exemplos numéricos aqui que eu tirei da cabeça, mas só para dar a ideia de duas situações extremas que podem acontecer e são frequentes ao se obter intervalos de confiança para o índice de Gini-Simpson, usando esses métodos que são computacionalmente intensivos. Um outro índice de diversidade que a gente costuma utilizar em ecologia é o índice de Shannon-Wiener. Também às vezes aparece na literatura de Shannon-Weaver, mas são trabalhos completamente independentes. Eu deixei uma leitura complementar para vocês que trata um pouco da história do índice de Shannon e por que existe essa confusão com o nome do índice, tá?
Mas o índice de Shannon é baseado lá na teoria da informação e ele é estimado por essa expressão aqui. Já coloquei o estimador de cara porque é basicamente substituir o chapéu e trocar a forma de calcular a frequência relativa de cada espécie, né? Então, o nosso estimador do H' verdadeiro, o H' chapéu, é 1 menos o somatório, os somatórios aqui indo de 1 até S, que é o número de espécies observadas na comunidade, PI chapéu, logaritmo de PI chapéu. O que acontece? Cada base que a gente usar nesse log aqui, a gente pode usar na base 2, na base 10, na base E, em qual que a gente quiser. A única coisa que vai mudar é a unidade, né? Se a gente usar o logaritmo na base 2, a unidade vai ser bits por indivíduo. Se o logaritmo for na base 10, aqui ficou esquisito, né? Então, logaritmo na base 10, deixa eu riscar isso aqui. Log na base 10, a unidade vai ser decits. Se a gente usar o ln, né, o logaritmo na base E, o logaritmo natural, a unidade vai ser nats, também chamado de nits. A gente consegue converter uma na outra por propriedade de logaritmo de forma bem simples. Então, a preocupação não existe uma preocupação com relação à escolha da base do logaritmo. A unidade já é complicado de entender, porque seria a quantidade de informação que um indivíduo na comunidade guarda. Então, isso já não é de muito interesse do ponto de vista ecológico. E a gente facilmente converte de uma unidade para outra, né? A gente sabe uma outra coisa a respeito de H' chapéu. Ele é viesado e ele, em média, subestima o verdadeiro valor de H'. Quer dizer, independentemente do valor de H' chapéu que eu encontrar para a minha amostra, eu sei que vou saber que o valor verdadeiro de H' é um pouco maior do que aquilo que eu encontrei. Houve na literatura, tem na literatura disponível para a gente diferentes formas de melhorar o desempenho, de corrigir essa subestimação do H' chapéu. Uma das formas foi proposta pela Anne Shaw e o Shen em 2003, e a gente calcula o H' chapéu, segundo eles, uma forma corrigida do H' chapéu, né? Por isso que tem aqui o índice CS, né, de Shaw e Shen, como sendo menos, né, o somatório de I igual a 1 até o número de espécies observadas de CPI chapéu. O PI chapéu é o mesmo, né? Então, vou escrever aqui, né? O PI chapéu é o número de indivíduos da espécie I sobre o número total de indivíduos observados na amostra. O logaritmo de CPI chapéu, tudo isso daqui dividido por 1 menos CPI chapéu elevado a N. N continua sendo o número de indivíduos observados na amostra, né? Essa constante C aqui, ela vai variar para cada amostragem, né? Mas ela é aproximadamente dada por 1 menos a frequência de espécies representadas por um único indivíduo, né? Chamado na literatura como singletons, né? O número de singletons na nossa amostra, né? Quantas espécies na amostra estão representadas por um único indivíduo, né? Então a gente substitui esse F1 aqui por essa frequência, dividido pelo número de indivíduos da amostra. Outra proposta foi da Pielu, lá em 66, que ela propõe estimar o índice de Shannon não por H' chapéu, mas por esse H' til aqui, né? Que o H' til é dado pela média dos HKs, né? O H barra, Hzinho barra. E na verdade o que ela faz é construir uma curva, né? Então aqui vai ter os H', aqui vai ter o número de unidades amostrais, né? O esforço, por exemplo, medido em número de unidades amostrais, o Q. E aí ele constrói uma curva parecida com a curva do coletor. Aí a ideia dela é achar o ponto de estabilidade aqui,
vamos dizer que esse aqui é o ponto T, e é aqui, para cada, a gente tem um valor de H', à medida que a gente vai incluindo as unidades amostrais, esse valor estabiliza aqui, né, a partir de um determinado ponto, eu chamei esse ponto de T, e aqui a gente pega os HKs, né, calcula a média desses HKs, que a gente chama de H barra, e toma isso como uma estimativa do índice de Shannon, do H'. Construir uma função em R para a gente obter tanto o valor do índice de Shannon corrigido por Shao e Shen, como essa ideia aqui da construção dessa curva do coletor, entre aspas, né? Mas é uma curva do índice de Shannon acumulado proposto por Pielu. Então a gente já tem essa forma de calcular, essas outras duas formas de obter o índice de Shannon lá no R. Tá? E uma outra forma de corrigir o viés do H'-chapéu surgiu lá em 80, né, que é usar métodos computacionalmente intensivos também, né? Porque o problema disso daí, o problema do índice de Shannon, né, em todos os casos, é que a distribuição do H'-chapéu a gente só conhece quando a gente tem uma amostragem aleatória de indivíduos na comunidade, e essa suposição é geralmente absurda para todos os nossos estudos ecológicos de interesse, né? Então a gente nunca tem uma amostragem aleatória de indivíduos da comunidade de fato. Ou porque a gente usou amostragens em parcelas, ou porque a gente usou amostragem em armadilha, ou porque a distribuição espacial dos indivíduos não é aleatória no espaço. Então tem muitos motivos pelos quais que geram o fato de que a nossa amostragem de indivíduos, que a nossa amostragem não é uma amostragem aleatória de indivíduos. E, infelizmente, a distribuição amostral do H'-chapéu só é conhecida nessa situação que não tem sentido para a gente. O nome, eu acho que é uma curiosidade, mas ajuda a gente a ter uma ideia do porquê que o índice de Simpson levou esse nome D, né? Porque você pode pensar que é tanto em relação à diversidade como em relação à dominância. Por que dominância? Porque o índice 1-D, né, ele é influenciado muito mais por espécies que são abundantes, ou seja, por espécies que são dominantes, do que por espécies raras. As espécies raras praticamente não têm efeito sobre o valor final do índice de Simpson, né? E por isso que ele também é conhecido como um índice de dominância. A gente pode entender que o índice de Simpson então é de certa forma oposto ao S, né, que é a riqueza de espécies, porque qualquer espécie, todas as espécies recebem o mesmo peso, né? Não existe uma ponderação em relação à equidade. E a riqueza de espécies, né, é altamente influenciada pelo número de espécies raras. Então, se eu tiver uma espécie com 1000 indivíduos e outras 20 espécies, cada uma com um indivíduo só, o índice de diversidade vai ser o mesmo, vai ser 21, né, que é o número de espécies observadas. Então a gente dá o mesmo peso, a riqueza crua, né, ela fornece o mesmo peso para todas as espécies. O índice de Shannon-Wiener pode ser entendido como um índice intermediário que pondera entre, né, dominância e riqueza, balanceando, né, espécies raras e dominantes na amostra. Então, se a gente tem um índice de diversidade que é totalmente dependente da raridade, um índice de diversidade que é totalmente dependente da dominância, e a gente tem um índice de diversidade intermediário que pondera entre riqueza e dominância, pode ser interessante a gente pensar num contínuo de índices de diversidade
que é controlado, que tem uma quantidade lá que é capaz de controlar para a gente o peso que a gente quer dar para a dominância ou para a raridade. Né? Então a gente pode ter aí um conjunto infinito de índices de diversidade que são obtidos pela ponderação entre riqueza e dominância, que a gente consegue, de certa forma, escolher. A gente consegue, de certa forma não, que a gente consegue, de fato, escolher qual é a ponderação que eu quero fornecer para esses casos. Né? Isso daí leva a gente aos chamados perfis de diversidade, e que a gente vai estudar um pouquinho agora. Bom, o primeiro método para a construção de perfis de diversidade que a gente vai ver são os números de Hill, né? Que na verdade são uma modificação da entropia de Rényi para propósitos ecológicos. Então, entropia, né, é uma medida lá da física, né, que trata da medida de desordem, né? Isso daí, num contexto ecológico, pode ser entendido como uma medida de diversidade também. Né? Então, a ideia dos números de Hill, né, que dependem desse valor Q aqui, então a gente vai chamar o índice de diversidade da família dos números de Hill de HQ, que vai ser estimado por HQ chapéu, né? Que é o somatório de PI chapéu elevado a Q. O PI chapéu continua sendo o NI sobre N, né? Então, vai ser somatório de PI chapéu elevado a Q. Tudo isso é todo o somatório, né? Depois que eu somar todos os PIs elevados a Q, eu vou elevar isso daí a 1 sobre 1 menos Q. Né? Então, é como se fosse a raiz 1 menos Qésima desse somatório aqui. Né? E Q vai ser a nossa constante responsável por ponderar entre riqueza e dominância, entre riqueza e equidade. Né? O que acontece? Esse Q é uma quantidade que a gente escolhe. Né? Quando o Q for menor que 1, o índice de diversidade vai dar ênfase à riqueza. Se o Q for maior do que 1, o índice de diversidade vai dar ênfase à equidade ou à dominância. Né? A gente tem 3 resultados interessantes aqui. Né? Se o Q for igual a 0, então o nosso índice de diversidade é exatamente igual ao número de espécies observadas. Então é o extremo do peso para a raridade de espécies. O Q nunca vai poder ser 1. Mas se a gente fizer ele tender a 1, se você lembrar do limite, né? Então o limite de HQ chapéu, quando o Q tende a 1, ele nunca pode ser 1, porque senão isso daqui fica indefinido, vai ser igual a o número de Euler, o E, né, a exponencial de H' chapéu. Né? Então esse resultado é bastante interessante também, porque a gente tem como um caso particular, um caso limite dos números de Hill, uma função, né, no caso a exponencial do índice de Shannon. E se a gente fizer o Q igual a 2, a gente tem 1 sobre D, que também é uma medida de diversidade. Muitos ecólogos gostam de usar 1 sobre D. Eu prefiro 1 menos D como índice de diversidade. Mas tem gente que usa também o recíproco, né, da dominância de Simpson como sendo um índice de diversidade. Então a gente pode escolher qualquer valor de Q que a gente quiser, tendo em mente isso daqui. Né? Se Q é menor do que 1, então a gente tem ênfase à riqueza. Se Q é maior do que 1, a gente dá ênfase à dominância. E temos esses 3 casos particulares também aqui dos números de Hill. Q igual a 0, Q tendendo a 1 e Q igual a 2. Respectivamente, a gente obtém riqueza observada, exponencial do índice de Shannon e 1 sobre dominância de Simpson.
Uma outra família de índices de diversidade, né, que a gente usa para construir os perfis de diversidade, é a família de Tesalles, que em 88 fez uma adaptação da entropia também, né, também entropia de Boltzmann-Gibbs. O SQ-Chapelle, que é a família de diversidade de Tesalles, né, é dada por 1 menos o somatório de PI-Chapelle elevado a Q, tudo isso sobre Q menos 1. O Q vai ter exatamente as mesmas interpretações que tinha lá para os números de Hill. Só que a gente tem outras relações, né? Se o Q for igual a 0, o S0, escrevi H0 não, mas é S0, né? O S0 vai ser igual a número de espécies observadas menos 1. Se a gente fizer o Q tender a 1, né, então o valor do índice de diversidade de Tesalles vai tender ao S1, que é exatamente igual ao H'. E se a gente fizer o Q igual a 2, o S2 vai ser igual ao índice de diversidade de Gini-Simpson. Então é fácil mostrar essas coisas, né? Principalmente se a gente olhar. Se a gente fizer aqui, substituir o Q por 0, então o nosso S-Chapelle de Q vai ser igual a S-Chapelle de 0, né? Porque eu estou substituindo o Q por 0. Então isso aqui fica 1 menos o somatório de PI-Chapelle elevado a 0, porque a gente trocou o Q por 0, 0 menos 1. Então a gente ficou com 0 menos 1, menos 1, né? Então a gente tem que inverter o sinal aqui em cima. Ficou somatório de PI-Chapelle elevado a 0. Nosso somatório vai de igual a 1 até S, menos 1. Trocando o sinal, porque aqui embaixo deu menos 1. O que acontece? Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Né? Então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes? 1 mais 1 mais 1 mais 1 menos 1. Então isso daqui a gente vai fazer. Como a gente está somando até S, isso aqui vai dar justamente S menos 1, que é o número de espécies observadas menos 1. Se a gente substituir o Qzinho por 2, aqui embaixo vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. Né? Então vai continuar 1 menos somatório de PI-Chapelle elevado a Q, mas o nosso Q é 2, então fica 1 menos o somatório de PI quadrado, que é exatamente o nosso 1 menos D. Então facinho de enxergar essas relações na família de Tesalles. Então, para esse exemplo aqui, utilizando as contagens do número de indivíduos em cada uma das 225 espécies de árvores encontradas em 50 parcelas de 1 hectare localizada em Barro Colorado, os dados estão disponíveis no pacote Vega e os dados são o data BCI, tudo maiúsculo. Vamos obter o índice de Simpson, o índice de Shannon original e as versões modificadas por Pielou e por Chao-Chen, e vamos construir os perfis de diversidade usando tanto os números de Hill como a entropia de Tesalles. Eu preparei já as funçõezinhas para receber os dados, então muito tranquilo essa parte de obter as estimativas dos índices de diversidade. Um dos motivos que a gente tem para obter os índices de diversidade é permitir com que a gente compare a diversidade em comunidades distintas. Né? Um dos métodos mais simples que a gente tem para fazer isso, de início, é o teste T de Hutchinson, né? Que permite que a gente compare com relação ao índice de Shannon, né, duas comunidades. Por exemplo, comunidades independentes, né, 1 e 2. Então, no teste T de Hutchinson, a nossa hipótese nula é que o índice de diversidade H' na comunidade 1 é igual à diversidade de Shannon na comunidade 2, né? Versus uma hipótese alternativa, por exemplo, bilateral. Eu poderia também, sem problema nenhum, né, caso fosse de interesse, construir um teste unilateral, fazer
menor que ou maior que aqui na hipótese alternativa, né? Que afirma que a diversidade nessas duas comunidades é diferente, né? Menor ou maior, dependendo aí da hipótese alternativa. Para a gente executar o teste T de Hutchinson, o que a gente faz é calcular uma estatística T. Então, o nosso teste é baseado em uma distribuição T, né, que é dada pela estimativa de H' na comunidade 1, menos a estimativa de H' na comunidade 2. Esses dois H' são obtidos por aquela versão tradicional do índice de Shannon mesmo, né, que a gente já sabe que é viciado. O teste de hipótese, isso não tem muito problema, porque os dois vão ser igualmente viesados, né? Então, pelo menos essa parte está tranquila. Então, é a diferença das estimativas sobre a raiz quadrada do S21, que vai ser uma variância aproximada para o índice de Shannon na comunidade 1, mais um S22, que é uma variância aproximada para o índice de Shannon na comunidade 2. O nosso, esse S2J, o J substituo por 1 ou por 2, né, é dado por essa quantidade aqui, né, que é o número de indivíduos da espécie I na comunidade J, vezes o quadrado do logaritmo do número de indivíduos da espécie I na comunidade J, menos o quadrado desse somatório aqui sobre o total de indivíduos, né? Em que Nzinho é a abundância total observada na comunidade 1 mais a abundância total observada na comunidade 2, né? Simplesmente o total de indivíduos observados em ambas as comunidades. E aí, uma vez que a gente tenha essa estatística calculada em mão, a gente vai precisar de uma outra quantidade, né? Que é o Ni, que é o número de graus de liberdade para fazer esse teste de hipótese. Porque, afinal de contas, a gente está assumindo que as variâncias podem ser diferentes também, o que é uma suposição mais realista, né? Então, a gente precisa aproximar o grau de liberdade da distribuição T. Uma vez que a gente obtém o número aproximado de graus de liberdade, o Ni, a gente consegue, então, comparar a estatística calculada com o valor teórico para decidir se a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula. A gente consegue obter esse teste de Hutchinson numa função que eu criei para vocês, né, a Hutchinson.t. Em outros pacotes também o teste de Hutchinson está disponível, mas eu preferi a gente usar uma função mais simplificada do teste, porque daí a gente abre, consegue ver passo a passo a execução do teste, né? O teste de Hutchinson tem limitações, né? A gente só pode comparar duas comunidades, então essa é a primeira limitação dele. A gente está supondo que a distribuição do índice de diversidade, ou melhor dizendo, do estimador, né, a galinha chapéu, é normal. Então essa é uma suposição que muitas vezes dificilmente ser alcançada, porque os valores de galinha são bastante concentrados ali próximo de ele dificilmente é maior do que 5, né, em valores em comunidades biológicas verdadeiras. E supõe, essa suposição aqui provavelmente a mais complicada, né, que supõe uma amostragem aleatória de indivíduos na comunidade. A gente consegue contornar algumas dessas limitações ou desprezar algumas dessas limitações. A primeira delas é que a gente poderia aplicar uma correção de Bonferroni para comparar mais de duas comunidades. Então, usando a correção de Bonferroni para comparações múltiplas, né, de várias comunidades, a gente consegue contornar esse problema, só que esse é um procedimento conhecidamente conservador. Ou seja, por mais que a gente fale que a gente vai usar um nível de significância alfa 0,05,
por exemplo, o valor efetivo de alfa, né, em contraste ao valor nominal, ele vai ser menor. Então, ele vai ter um erro tipo 2 inflado. Isso é o que acontece com procedimentos conservadores. Então, o erro tipo 2 é maior do que o esperado, né? Porque o erro tipo 1 é menor do que o esperado. Apesar de ser pouco realista a suposição de normalidade para a galinha chapéu, a gente não necessariamente tem perdas substanciais. Mas, isso daí no caso geral. Para o teste de Hutchinson, esse estudo ainda não foi feito, né? Então a gente não sabe de fato qual que é o efeito de se violar a suposição de normalidade no teste de Hutchinson. Esse é um estudo pendente. O pior, de fato, vai ser sempre a questão da suposição de amostragem aleatória de indivíduos, porque isso tem um efeito direto sobre a estimação do número de graus de liberdade da distribuição T. Isso daí a gente vai ter uma grande superestimação do grau de liberdade, o que vai levar, então, a uma diminuição ou a um teste mais liberal do que se esperaria, né? Um alfa maior do que o alfa nominal. Então tem essas duas forças agindo aí. Um outro procedimento para realizar testes sobre índices de diversidade é o teste de Paulman-Scherrer, que ele é baseado em procedimentos de permutação e reamostragem, supondo um modelo linear clássico para o índice de diversidade, supondo então normalidade para o índice de diversidade e independência também, né? Ele permite comparações múltiplas no sentido de que eu posso testar várias comunidades ao mesmo tempo, né? Esse teste está implementado no pacote Symbut, na função MCP-Hill, né? Ele pode ser executado para um único valor dos números de Hill, para um único valor de Q dos números de Hill, ou para múltiplos valores. Segundo os autores, ele também corrige para a correlação entre os índices de diversidade. E, apesar dele ter sido originalmente proposto, esse procedimento ter sido originalmente proposto para os números de Hill, a gente consegue modificar essa função MCP-Hill para comparar índices da família de T-Sales. Tem uma perda de desempenho, tem um estudo que eu e colegas nós fizemos a respeito do teste de Paulman-Scherrer, deixei para vocês como leitura complementar. Quando a gente sai da comparação dos números de Hill e vai para a família de T-Sales, tem uma perda de desempenho, principalmente em relação ao poder, em relação ao erro tipo 2. Tá? Então, quando a gente estiver interessado em comparar índices da família de T-Sales, pode ser que um procedimento não paramétrico mais tradicional, tipo Kruskal-Wallis, seja preferido do que o teste de Paulman-Scherrer sozinho. Tá? O teste todo de Paulman-Scherrer ele é bastante conservador e ele possui um poder relativamente baixo, que significa que o erro tipo 2 no teste de Paulman-Scherrer é inflado. Isso daí a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando o erro tipo 2 for o tipo de erro mais sério para o nosso estudo em particular. Isso daí não dá para falar geral, né? A gente precisa avaliar cada caso particularmente para saber qual tipo de erro é mais preocupante em cada situação. Então a gente tem aqui um outro exemplo, né? Vamos considerar as contagens do número de insetos predatórios em 33 espécies observadas, né, em um determinado experimento agronômico. Então, esse experimento foi realizado em 8 blocos casualizados completos com 4 tratamentos. Então, a gente tinha os tratamentos, uma parcela plantada com cultivar geneticamente modificado, um outro tratamento que é uma parcela plantada com um cultivar similar ao geneticamente modificado, mas sem a modificação,
e outros 2 cultívares comumente utilizados sem modificação genética e geneticamente distintos dos outros 2 anteriores. Esses dados estão disponíveis no pacote Symbut. Os dados são esse Predact GM aqui. E para esse conjunto de dados, a gente vai obter o teste T de Hutchinson para a diversidade de Shannon entre os tratamentos GM e S3, ignorando blocos e ignorando a presença dos demais tratamentos. Então, o que a gente vai, como o teste T de Hutchinson permite comparar apenas 2 comunidades, a gente vai tomar os tratamentos GM e S3 como essas 2 comunidades sob comparação, vai obter um subset, né? Vai simplesmente desprezar a estrutura de blocos e vai desprezar os tratamentos S2 e S1. Depois que a gente fizer isso, a gente vai também executar o teste de Paulman-Scherrer usando os números de Hill, com diversos valores de Q, né? Também ignorando a estrutura de blocos, e realizar 2 tipos de comparações múltiplas. Um tipo Tukey, que vai comparar todos os tratamentos 2 a 2, né? Vai fazer o contraste entre GM e S1, GM, S2, GM, S3, S1 e S2, S1 e S3, S2 e S3. São todas as combinações 2 a 2 possíveis. E vamos comparar, fazer um teste tipo Dunnett, que assume que o que a gente quer comparar, uma comunidade controle ou um tratamento controle, é o GM. Então a gente vai fazer os contrastes GM, S1, GM, S2, GM e S3. Isso daí, lá no nosso encontro síncrono, a gente vai resolver essa questão. Vou apagar aqui. Finalmente, aí chegando no nosso último assunto da aula de hoje, da nossa última aula desse curso, né? A gente vai tratar da modelagem estatística dos índices de diversidade. Por que acontece? As distribuições dos estimadores de todos os índices de diversidade, mesmo da família de Thesalis, dos números de Hill, índice de Shannon, são em geral desconhecidas, pelo menos em situações realistas de amostragem em ecologia, o que dificulta a gente escolher modelos probabilísticos plausíveis, né? Então, nesse sentido, os índices de hipótese, os testes de hipótese para os índices de diversidade, eles acabam acontecendo de forma aproximada, né? E a gente ou opta por procedimentos computacionalmente intensivos ou por soluções não paramétricas, né? Tipo o teste de Kruskal-Wallis, como eu citei anteriormente. Acontece que nenhuma dessas situações contemplam os casos que a gente deseja predizer o valor esperado do índice de diversidade segundo ou um gradiente ecológico, ou variáveis ambientais coletadas em campo, né? Ou fatores, de repente tratamentos em semi-experimentos, hábitats locais, enfim, né? Uma saída que a gente pode tomar nessa situação é usar modelos estatísticos, né, como os modelos lineares clássicos e os modelos lineares generalizados, em que a variável resposta é o próprio índice de diversidade de interesse. Então vamos recordar, né, da distinção entre o modelo linear clássico e o modelo linear generalizado. No modelo linear clássico, a gente tem que a nossa variável resposta diretamente é igual a um x-beta. Então, y, variável resposta, x-beta é a parte determinística do modelo, né, a parte fixa do modelo, e epsilon é uma variável aleatória, latente, não observável, supostamente distribuição normal e variância constante. Então esse é o modelo linear clássico. O beta é o nosso vetor de parâmetros, x é a nossa matriz de preditores para a variável resposta. No modelo linear generalizado, a gente não tem diretamente a variável resposta aqui. A gente tem o quê? O vetor de valores esperados da variável resposta, né? A esperança dos y, no nosso caso, o nosso valor esperado do índice de diversidade, que é igual a simplesmente um x-beta.
O x continua sendo a matriz de preditores e o beta é o nosso vetor de parâmetros que precisam ser estimados. No modelo linear generalizado, a comparação entre o modelo linear generalizado e o modelo linear clássico já tem duas diferenças claras, né? No modelo linear generalizado não tem o epsilon, então no modelo linear generalizado não tem epsilon, e no modelo linear clássico não tem o g aqui do MLG, o gzinho. Então, a ausência do termo epsilon nos MLGs e a presença da função de ligação g. O que acontece? No modelo linear generalizado, a parte aleatória está incluída aqui no vetor de valores esperados. Está incluído aí como a esperança do y é μ, o y é uma variável aleatória, né, com distribuição na família exponencial de distribuições. Então pode ser qualquer modelo probabilístico lá da família exponencial. Como o nosso y aqui vai ser um índice de diversidade, a gente pode, e o índice de diversidade é contínuo, a gente pode usar um componente aleatório, um y gama, um normal inverso, ou o próprio normal. Se a gente usar y normal, a gente remonta o modelo linear clássico. Né? Então, nesse sentido, o modelo linear clássico é um caso particular do modelo linear generalizado, quando a variável resposta, a gente assume distribuição normal para a variável resposta e função de ligação identidade. Essas coisas foram que eu acabei de falar para vocês. No modelo linear clássico, a gente realiza testes de hipótese por diferentes versões da análise de variância, e no modelo linear generalizado, a gente realiza testes de hipótese em diferentes versões da análise do desvio, da ANODEV. Né? Essas diferentes versões, né, tanto da ANOVA como da análise do desvio, vai depender da matriz X de preditores, ou matriz de delineamento. Né? Então, se a gente tiver apenas uma variável ambiental quantitativa, por exemplo, que a gente quer utilizar para explicar a variável resposta, então a gente está num modelo de regressão linear simples, ou no modelo de regressão polinomial. Se a gente estiver interessado em comparar índices de diversidades em comunidades diferentes, por exemplo, C1, C2, C3, a gente trata como se essas comunidades fossem tratamentos, e a gente tem aí um problema de one way ANOVA, ou ANOVA a um fator, ou análise do desvio a um fator, one way ANODEV. Né? Então, em suma, o que a matriz X vai controlar os elementos determinísticos, os elementos fixos, né, que possivelmente influenciam o valor esperado da nossa variável resposta sobre investigação, que no nosso caso vai ser o índice de diversidade que a gente estiver interessado em obter um modelo estatístico para ele. Nesse exemplo, a gente vai novamente usar as contagens das árvores na ilha de Barro Colorado, né? E a gente vai levar em consideração diferentes variáveis ambientais associadas a cada uma das parcelas, acho que são 50 parcelas, né? Eles também mediram variáveis ambientais em cada uma dessas 50 parcelas, e esses dados estão disponíveis aqui no pacote vegan, né? E as contagens estão nos dados BCI e bci.env das variáveis ambientais. A gente vai calcular o índice de Shannon-Wiener para cada uma das parcelas, né, para cada uma das unidades amostrais, e vai tentar relacionar as variáveis ambientais, vai tentar predizer o valor do índice de diversidade a partir das variáveis ambientais observadas. Bom, apesar de não ter nenhuma razão definida de antemão para supor que os índices de diversidades têm uma relação linear com os preditores, com as variáveis ambientais, né? E muito menos garantia de que a distribuição assumida no modelo normal, ou gama, ou normal inversa, vai ser adequada, buscar esse tipo de modelo vale o problema, vale o risco, porque é muito tranquilo de se fazer isso do ponto de vista estatístico.
Então vale a pena a gente tentar. Se vai ser bom ou não é um outro problema, né? A gente poderia, ao invés de assumir modelo linear clássico ou modelo linear generalizado, a gente podia usar outras técnicas estatísticas, né? Por exemplo, a gente podia buscar modelos não lineares, a gente podia usar modelos mistos, né? Se a gente tiver fatores de alinhamento, efeitos aleatórios, né? A gente podia procurar modelos espacialmente explícitos, usar técnicas de geoestatística, usar técnicas de processos pontuais, né? A gente poderia usar técnicas de séries temporais, caso a gente esteja acompanhando o índice de diversidade ao longo do tempo. Então muitos conjuntos de técnicas poderiam ser exploradas na hora de criar modelos para os índices de diversidade. Em qualquer um dos casos, ou usando os modelos lineares clássicos, ou usando os modelos lineares generalizados, ou qualquer uma dessas outras técnicas que eu citei aqui, a gente precisa realizar diagnóstico. Ou seja, verificar se o modelo que a gente ajustou aos dados, se eles estão bons, né? Para garantir que os nossos testes de hipótese, que as nossas conclusões ou predições são confiáveis para aquele conjunto de dados e para aquele modelo suposto para o nosso conjunto de dados. Só foi essa nossa última aula de ecologia aplicada à estatística. Teria muito mais coisa para a gente abordar, inclusive em qualquer um desses assuntos que a gente teve no curso. A gente poderia aprofundar muito mais, explorar muito mais determinados aspectos. Eu fiz essa escolha de redução de tudo que foi possível para trazer a maior amplitude de técnicas e conhecimentos em ecologia estatística para vocês. É claro que a gente poderia, num curso presencial, avançar determinados tópicos, mas tanto a ementa da disciplina é muito extensa e o nosso prazo também é bastante curto. Espero que tenha sido proveitoso para você esse curso. E qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder suas dúvidas e conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Beleza? Até a próxima.